Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O futebol é muito dinâmico, né? Vocês vão lembrar do Fábio Carille quando começou a ser assediado justamente pelos sauditas e dizia que não sairia do Corinthians nem por um caminhão de dinheiro. E aí depois ele brincou, bom, por 2 a gente pode pensar. E aí foi quando ele acabou deixando o clube naquele momento, se eu não me engano, para o Al Hilal, inclusive. Tinha a proposta inicial do Al Ahly, ele acabou saindo para o Al Hilal. Mas enfim, só para vocês entenderem de que quando vem a proposta nesse nível financeiro é muito difícil do jogador recusar, porque ele não responde por si. Ele tem pessoas que cuidam da carreira dele, ele tem um entorno, ele tem a família, enfim, já falei muito a respeito disso e não cabe a mim julgar decisões alheias, especialmente em questões financeiras. A questão é, ele diz que isso está com os seus empresários, ou especialmente com o seu empresário, né, que é o Paulo Pitombeira, que curiosamente é o mesmo empresário do Luan, por exemplo, que tem vários jogadores, né, e cuida da carreira do Roger Guedes. Então ele sabia das ofertas, tá? Falou que estava focado no jogo, que isso está com o empresário, foi até repetitivo nesse sentido, que ele estava preocupado com o jogo, que isso está com o empresário, mas é do futebol. E aí o Vessone até insistiu na pergunta e perguntou assim, qual a sua vontade? Da sua família, o que você pensa? E aí ele disse, claro que eu quero ficar no Corinthians. Eu tenho contrato até 2025, eu pretendo cumpri-lo, mas a gente sabe como é o futebol. É óbvio que ele deixa a porta aberta, porque ele não sabe o que pode acontecer, e é óbvio também, estou fazendo uma leitura aqui da entrevista dele, que ele sabe o que está acontecendo. Assim, gente, o grande lance, o grande problema disso tudo, que é o que vai tirar o sono dos torcedores brasileiros, e no caso do Corinthians envolvendo o Roger Guedes, é que a nossa janela de compra, ela fecha daqui a alguns dias, daqui 12, 13 dias, né? No dia 2 de agosto. O grande lance é que a janela para compra lá no mercado saudita fecha no fim de setembro. Então, a gente vai sofrer um pouquinho mais. Porque eles podem não levar agora. Eles podem chegar com uma primeira oferta. O Corinthians pode recusar essa primeira oferta. E eles virem mais forte ainda. Então, assim, vai ser difícil, obviamente, segurar, se caso a proposta vier. Mas, por enquanto, o que o staff do jogador tem? Não há uma proposta formal. Nem o Corinthians, nem o staff do jogador recebeu uma proposta formal. O que rola nesse momento são indicações, como vem fazendo o Luiz Castro de alguns jogadores, Arrascaeta no Flamengo, Gustavo Gomes do Palmeiras, Roger Guedes do Corinthians. Não é bobo, né, o Luiz Castro? Do Botafogo ele não quer ninguém. Acho que também até por uma questão de afetividade aí, né, de profissionalismo, para não desfalcar o virtual campeão brasileiro da temporada. Mas esses jogadores que ele conhece muito bem, enfrentou muito bem pelo período que teve aqui, ele está indicando para lá. Então, nesse momento, o que rola? Indicações, sondagens, conversas, para depois vir a proposta formal. Por enquanto, não há uma proposta formal e o Corinthians também não recebeu nada. Aí eu vou me valer da informação do Marco Belo, da Rádio Transamérica, que juntamente do Corinthians apurou o seguinte, que o Corinthians não quer vender, o Corinthians tem 40% do Roger Guedes, o que dificulta, tá? Porque muitas vezes a proposta ela é interessante para o jogador, pelo salário que ele vai ganhar, pelas luvas, pela bonificação e tudo mais, e não necessariamente para o clube. Mas o clube pode segurar e dizer, não, eu tenho os direitos aqui, você precisa pagar a multa rescisória, nós não vamos conversar, não, esse valor eu não quero, eu pago 20 milhões de euros, não quero vender. Se for a vontade do jogador, é óbvio que o clube ele consegue segurar até um certo ponto. Infelizmente, nesse aspecto, a lei ela está muito do lado do jogador, ela não protege o clube acaba perdendo muitas vezes os seus valores por conta da vontade do atleta. O Roger Guedes está dizendo que a vontade dele é permanecer, mas existe um limite para isso, né? Que justamente está no valor, o fato dele poder jogar com o ídolo dele, que é o Cristiano Ronaldo, o projeto que for apresentado para ele de uma liga muito forte, que está sendo estabelecida na Arábia Saudita, com nomes como o Cristiano Ronaldo, que eu já falei, Karim Benzema, Kanté, Koulibaly. Cara, é impressionante, né? Os caras estão falando até em outros grandes nomes mundo afora, né? Então, assim, o Lukaku, por exemplo, que pode ir para o Al Hilal. Cara, vai ser uma liga forte, o projeto pode ser interessante, vai ter uma visibilidade bacana e
obviamente, a questão financeira. Então, nesse momento não tem nada, tá, gente? Mas é óbvio, nada é muito forte. Não tem nada concreto, mas é óbvio que existe o assédio, até porque as notícias vieram de lá, surgiram de lá, o Luiz Castro indicou, então pode ser que eles cheguem com força. Se ele vai aceitar ou não, a gente não sabe. Agora, vai ser muito difícil ele recusar. O Corinthians vai tentar segurar ao máximo. E aí tem uma frase que foi dita ao Marco Belo que eu acho muito boa, muito interessante. O benefício técnico que o Roger Guedes traz é maior do que qualquer benefício financeiro. Então o Corinthians vai esgotar todos os seus limites para tentar segurar o jogador, porque entende que mesmo que seja um valor interessante, o mais interessante é tê-lo aqui. Porque ele está adaptado, ele quer virar ídolo, ele é artilheiro, ele tem ajudado o time, ele está num processo muito bacana de construção da sua imagem, ele já é o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Faltam títulos, né? Para que ele possa chancelar e confirmar isso. E o Corinthians entende que ele é uma das figuras base, né? Para que isso aconteça. E um jogador jovem, né? Tem 26 anos, vai fazer 27 agora em outubro, então ainda tem uma margem de poder jogar em alto nível. Então a questão é muito complicada porque o Corinthians não quer vender. O jogador diz que quer ficar, só que a gente sabe que quando os petrodólares chegam, é muito difícil o jogador recusar. Eu não estou aqui sendo fatalista, tá, gente? Eu só estou, digamos assim, alertando o torcedor para que ele vá se preparando. É uma possibilidade. Pode ser que o Roger Guedes bata no peito e diga eu não saio por nenhum dinheiro do mundo. Pô, ele vira ídolo na hora, né? O torcedor valoriza muito esse tipo de ação, mas também não dá para julgar caso ele tome uma decisão em outro sentido. O que vocês acham diante de tudo isso que vocês ouviram? Que o Roger Guedes sai, que vem mesmo a proposta, que o Corinthians vai perder o seu principal jogador na temporada? Quero ouvi-los e, obviamente, eu trago maiores informações a qualquer momento a respeito desse assunto. É uma ótima notícia aí para a torcida do Corinthians em pleno sábado. Isso porque, Fiel, o atacante Malcom, ex-atacante aí do Timão, formado, quem lembra que ele foi formado na base do Corinthians, né? Voltou a render uma boa grana aí para os cofres do Corinthians. Isso porque o craque acaba de trocar o Zenit da Rússia, né, que era o seu ex-clube, pelo Al Hilal aí, time bilionário que está contratando muito jogador, principalmente brasileiro, lá da Arábia Saudita, né, numa transferência aí equivalente a 320 milhões de reais, viu? É muita grana, hein? Por causa da regra aí da solidariedade aí da FIFA, o Timão terá um direito aí de 8 milhões mais ou menos como clube formador, né, da categoria de base do Corinthians. Já por outro lado, né, Fiel, pode impactar um titular do atual elenco aí do Corinthians, né? Mas aí o que chamou a atenção aí da torcida do Corinthians foi com relação ao atacante do Timão, o Roger Guedes, né? Com a chegada aí de um nome de peso, né, que é o Malcom aí, né, no Al Hilal, treinado pelo Jorge Jesus, a Fiel, ela comemorou, se animou por conta do Roger Guedes, né? O atleta é de extrema importância aí no esquema tático do Luxemburgo e é um atacante bem decisivo aí para o ataque do Corinthians, né? Então, afeta diretamente aí a contratação do Maicon, afeta diretamente o setor ofensivo aí da equipe do Al Hilal, né? Então, se eles contrataram um atacante, eles não vão querer contratar mais o outro, né? Então eles vão tirar o pé aí do Roger Guedes, né, Fiel?